Deus está convidando você para ser um ministro da nova aliança. Não importa a sua condição atual, não importa o que você fez no passado. Você negou o Senhor 3 vezes com Pedro, mas Ele se lembrou de você. E a Pedro representa a todos nós. Portanto, seja encorajado nesta conferência para deixar tudo, abandonar tudo, para seguir o Senhor, por amor do Senhor e por amor do Evangelho, porque Deus precisa de um grupo de pessoas fiéis para levar a cabo o que ainda falta fazer para completar a execução da sua vontade. Portanto, nós vamos dar prosseguimento nesta 4ª mensagem, fazendo parte das 4 primeiras mensagens, que tem por objetivo colocar os trilhos dessa conferência, pavimentar o caminho, dar uma direção para toda a conferência, para todas as demais mensagens e para tudo que nós vamos ver também nas conferências regionais até a próxima conferência de setembro. Que o Senhor abençoe esta reunião, o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, nos dando espírito de sabedoria e de revelação para enxergarmos aquilo que o Senhor quer falar. Nós falamos de como Pedro foi aperfeiçoado pelo Senhor, de um rude pescador, de um homem precipitado, impulsivo, rápido em fazer para depois pensar, mas Deus o fez sofrer pela sua própria precipitação e no final ele achou que não servia mais para Deus. Mas graças a Deus, pelo encorajamento de Jesus na sua ressurreição, ele foi recuperado, se tornou um líder importante no início da obra do Senhor, que o Senhor comissionou para a sua igreja a partir do dia do Pentecostes. E quando Pedro estava ali liderando o ministério da nova aliança, debaixo da incumbência do Senhor, quem estava do seu lado era João. E João foi muito discreto. João quase não falou, ou pelo menos não há registro do que ele falou no livro de Atos ou em qualquer outro lugar. Mas João não era assim. Nós, hoje de manhã, falamos um pouco de Paulo, nós demos uma abertura para demais mensagens que virão. O irmão Esdras, o irmão André, o irmão Miguel, eles vão certamente cumprir uma boa tarefa de passar o encargo para vocês ao longo do livro de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, hoje de manhã não fez falta eu não abordar, segundo o meu esboço, todos os pontos importantes sobre o ministro da nova aliança em todos os capítulos. Eles farão um bom trabalho. Mas hoje à noite, à tarde, nós vamos ver a pessoa de João, porque nós chegamos ao ministério de João, e o ministério de João também é operado por meio de uma pessoa que também era natural. Não pense que João era tudo certinho, não. Não pense que João, às vezes,
retratado no seu próprio evangelho como aquele discípulo a quem Jesus amava, como aquele discípulo que se recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Parece ser alguém tão manso, tão doce. Mas João, ele já foi exposto também. Então, vamos ver rapidamente, não tenho tempo de ir muito detalhadamente. Por exemplo, o seu chamamento, Mateus 4. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus 4, a partir do versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Irmãos, eu não sei quantas vezes acontece isso, eu acho que raramente acontece isso. Passa um homem, chama dois pescadores para seguir, e os dois pescadores largam o seu negócio, sua pescaria, seu barco, né? E segue esse homem. Irmãos, esse homem deve ser muito atraente. Graças a Deus que um dia Jesus passou por você, passou pelo seu barco, passou pelas suas redes e chamou você para segui-lo. E você o seguiu. Por isso que você está aqui. E não foi só isso. Então, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Quer dizer, Tiago e João Zebedeu estavam no barco, na companhia de seu pai, não estavam pescando, mas estavam consertando as redes. Então, o ministério de João é o ministério de consertar as redes. Havia furos, havia rompimento nas redes, e João tinha um ministério de remendar as redes. E que fez? Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eles não somente deixaram o barco, o seu negócio, mas eles deixaram também o pai e seguiram a Jesus. Irmãos, esse homem deve ser fascinante. Esse homem deve ser atraente, tem uma força de atração tão grande. Pela tua atração posso te seguir, Senhor. Chega, não tenho. Nosso Senhor é atraente. Em Mateus 17, Jesus chama em particular 3 discípulos. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Demais discípulos não participavam disso. Por isso vocês veem como é importante esses 3 irmãos. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus, na sua transfiguração, ele estava dando uma mostra do que seria Jesus depois de transfigurado no reino. Aleluia. Você também será transfigurado. Se você quer o galardão, você vai ser transfigurado e você vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Não vou ler o resto da história, que apareceram Moisés e Elias,
e o Pedro precipitado. Essa história eu já contei, mas eu quero só dizer da participação de Pedro, Tiago e João. Eles eram especiais porque Jesus estava treinando e aperfeiçoando Pedro, Tiago e João para a liderança. Só que Tiago, se eu não me engano, em Atos capítulo 11, Tiago, irmão de João, foi martirizado, foi morto por Herodes. Sobraram então só Pedro e João, que começaram na liderança do ministério levado a cabo pelos 12 apóstolos. Tá? Então vamos ler mais uma parte. Eu falei Atos 11, Atos 12, tá? Atos 12, Tiago foi morto por Herodes. Então isso já indicava que Jesus estava preparando Pedro e João para assumir a liderança. Mateus 20, que tal você abrir a sua Bíblia em Mateus 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Irmãos, essas relações particulares não são legais, não é? Tem que fazer as coisas transparentemente. Aí perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se atentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Parece que foi a mãe deles que queria isso, mas na verdade quem queria essa posição eram os 2. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Irmão, Jesus, ele tinha consciência de que não era ele quem manda é o Pai, quem manda é Deus. Por isso nunca usurpe o lugar de Deus. Ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Esses 2 irmãos usaram a mãe, fizeram um bypass e foram a Jesus tentar os melhores lugares para eles. Irmãos, essa disputa pela posição, esse conceito, né, de hierarquia, quem é o primeiro, quem é o segundo, já estava na cabeça também dos discípulos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Na sociedade humana, nos reinos humanos, nos países, nas nações, nos impérios que passaram, irmãos, ali é uma disputa pelo poder, uma coisa tão feia. Você já estudou a história? Estudou a história dos reinos? Estudou a história dos impérios? Você vê que é uma história de disputa pelo poder, pela posição. A traição é coisa mais normal no relacionamento do poder. E bajulação para galgar posições, não é assim? Porque quem chega lá em cima, quem tem poder, ele pode até mandar matar quem ele quer eliminar. Então, quem tem poder tinha tudo naquela época. E hoje, embora não manda matar, mas é quase a mesma coisa. Quem está lá em cima é que domina, é que manda. Mas não é assim entre vós.
Não é assim entre vós, versículo 26. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, irmãos, vamos fazer morrer esse tipo de pensamentos entre nós. Na obra do Senhor, no reino do Senhor, não tem disputa pelo poder, não tem esse conceito de posição, de hierarquia. Quem quer ser grande, que sirva. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso, que quando o homem comeu da árvore que Deus disse para não comer, o homem adquiriu a capacidade de julgar o certo e o errado. E o homem passou a ter uma justiça própria. E o homem se tornou alguém que se justifica em tudo que ele faz pela sua justiça própria, porque ele já tem um padrão próprio e não é mais o padrão de Deus. Ele era muito simples, o homem era muito simples, tudo que Deus dizia, ele fazia, praticava, era o padrão. Mas agora que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal atuando na sua alma, ele passou a ser complicado. Ele tem a seu próprio padrão de justiça, sua própria verdade. Mas Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade só tem uma. Só Deus tem a verdade, e só Cristo é a verdade. Portanto, irmãos, a partir de hoje, abandone sua verdade, abandone a sua justiça, abandone suas justificativas. Irmãos, vamos ser uma pessoa simples na igreja, que pratica a palavra, obedece ao Senhor pela palavra. Irmãos, vocês vão ver a bênção que você vai ter. Marcos 3,17. Evangelho de Marcos 3,17. Mostra uma faceta de João que você não conhecia. 3,17, que fala: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Penso que João é mansinho. João era um doce de homem que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Era aquele discípulo amável que Jesus amava. Não, ele era filho do trovão. Que é ser um filho do trovão? O que você acha? E um homem estourado, e um homem intolerante, é ou não é? Quem aqui é assim? Levanta a mão. Irmãos, eu confesso que principalmente no passado eu fui muito esse homem estourado, intolerante, e eu era um Boanerges. Mas graças a Deus, estou ficando velho. Ou aliás, não é velho, estou ficando maduro, deixando de ser tão estourado, tão intolerante. Mas graças ao Senhor, o Senhor quer trabalhar em você. Já que estamos em Marcos, abre no capítulo 9, Marcos 9, abre a sua Bíblia, 9:38, como diz: Disse-lhe João:
mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, mas ele não nos segue. E nós então proibimos ele, porque não seguia conosco. Intolerante, estourado, aparentemente bom, ajudando a Jesus. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Porque pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Está começando a ver João sendo exposto. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto de Jesus era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os judeus e os samaritanos não se dão. Se você mostra que você está de passar de Samaria para ir para Jerusalém, os samaritanos não recebem você. Não receberam Jesus. Aí lá vem o filho do trovão. Vendo isto, os filhos do trovão, os discípulos Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Esses dois são fogo, né? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Ó Senhor Jesus. Aí, esse mesmo João, quando ele escreveu o seu evangelho, em João 13, esse João que escreveu o seu evangelho, já era um João velho, maduro, não é aquele discípulo que era o filho do trovão. Então João 13, versículo 23, como é registrado aqui: ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Agora ele se denomina os discípulos que Jesus amava. Capítulo 20, versículo 2 de João. Como está escrito? Capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Capítulo 21 de João, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, a partir disso, os discípulos
achavam que Jesus dizia que João não ia morrer. Mas Jesus morreu, perdão, João morreu. João não ia morrer, mas João morreu. O que ia permanecer até a volta do Senhor, irmãos, é o ministério de João. Então Deus estava preparando esse homem, tornando-o ministro do Evangelho, ministro da nova aliança, para usá-lo no tempo final, em que hoje nós estamos no ministério de João. Irmãos, é o ministério de João que vai trazer o Senhor de volta. O ministério de João para os ignorantes, para os que não vivem no Espírito, não conseguem ter a revelação, o ministério de João é infantil. Os seus escritos são para recém-convertidos, para ler, para uma criança ouvir. Não, o ministério de João é exercido por um homem maduro, por um homem que já alcançou um estágio espiritual muito elevado. Os seus escritos não estão no plano terreno. Portanto, não há muita doutrina que os homens consigam extrair dos seus escritos, porque são palavras que estão no plano celestial, no plano espiritual. Ou você entende pelo entendimento espiritual, ou você não entende. E quem entende, paga o preço, vai estar no ministério de João, que vai trazer o Senhor de volta. E quem não entende, vai achar que é um ministério infantil, palavras infantis, e vai estar fora do ministério de João, e não vai participar desse encargo de trazer o Senhor de volta. Por isso, nessa conferência, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, se você aprender a viver no Espírito, se você aprender a exercitar a sua fé e usar a sua fé em enxergar as coisas além do mundo material, além das coisas visíveis, você conseguir enxergar as coisas invisíveis de Deus, você vai entender o ministério de João. E quem entender o ministério de João, estiver disposto a deixar tudo para pagar o preço, para executar a vontade de Deus aqui na terra, você será um vencedor. Você receberá o seu galardão no reino. Eu não canso de repetir isso. Eu peço a Deus que 100% dos irmãos que estão aqui assentados nessa audiência, 100%, nenhum fique de fora no reino. Pelo menos é a minha luta, pelo menos é o que eu peço ao Senhor. Principalmente os que vivem a vida da igreja, você tem todas as condições para sê-lo. Essas revelações estão chegando para nós, estão chegando de primeira mão. Vocês estão tendo o privilégio de receber essas revelações. Mas não é somente para você se gabar, dizer que você conhece e os outros não conhecem. Não, essas revelações estão chegando para você se engajar nesse ministério. E viva no Espírito. Viva na esfera da fé, na dimensão de Deus, para fazer a vontade de Deus. Recebendo com simplicidade a palavra profética, obedecendo, praticando na vida da igreja, junto com os irmãos, no Expolivro. Aleluia pelo Expolivro. Expolivro no estado do Rio de Janeiro foi um sucesso surpreendente. Nós não esperávamos, foi bem acima da nossa expectativa. Por quê? Porque nós achávamos que aqui no estado de São Paulo temos SEAP,
temos irmãos comportores, tem uma boa estrutura para dar apoio para esse livro. E de fato, aqui o Senhor atuou, houve sucesso por onde esse livro passou. Nós fomos para Minas Gerais, e achando que em Minas Gerais nós temos também uma boa estrutura de comportores, de obreiros, de irmãos cooperadores, que de fato fizeram um ótimo trabalho em Minas Gerais, no Espírito Santo. Mas quando foi para Rio de Janeiro, nós estávamos um pouco preocupados. Será que eles têm quantidade suficiente de comportores, de obreiros, de pessoas que possam atender? Irmãos, surpreendentemente, os irmãos das igrejas se envolveram de tal maneira, irmãos, o resultado foi superior a outros estados. Por isso, irmãos, o segredo é envolver os irmãos. De um lado, vocês precisam da palavra profética, mas por outro lado, não pode ficar ocioso, não pode ficar sem fazer nada. O Senhor dá a palavra, mas o Senhor também dá a oportunidade de você participar da obra. Abrimos esse espaço, o livro abriu esse espaço, os irmãos das igrejas se envolveram. Para nossa surpresa, uma região com poucos irmãos, poucas igrejas, estavam ali 30 irmãos, 40 irmãos, ajudando. O resultado final foi espetacular. Comportagem dinâmica, tanta gente envolvida. Quem está envolvido com a comportagem dinâmica? Levanta a mão. O Senhor está dando espaço para você. Não pode só ouvir palavra e ficar teórico. Você precisa ouvir palavra e praticar. Na obra do Senhor, na igreja do Senhor, precisa criar espaço, atividades para você ser fiel para praticar a palavra. Nós chegamos a um número histórico. No ano passado, nós publicamos e distribuímos 1.380.000 livros. Os livros não voaram sozinhos, pararam nas mãos das pessoas, não. Foi por meio dos irmãos, foi por meio dos comportores, foi por meio dos membros do corpo de Cristo. Irmãos, isso está trazendo vida para nós. Quando uma vida da igreja parada, o sangue não circula. Quando o sangue não circula, não cresce. Mas graças a Deus, a palavra está trazendo um movimento. A palavra está trazendo espaço para a gente servir. Atividades para nós sermos fiéis à palavra. Irmãos, está se movimentando e o sangue está circulando. O resultado é que os membros estão crescendo, estão ficando mais fortes, os músculos estão surgindo. Crescimento, maturidade. Já falei, avança jovem. Muitos jovens estão sendo ganhos por causa disso. O CEAP, não vou deixar de falar. Aperfeiçoamento para mais pessoas terem espaço de servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E a própria vida da igreja. Irmãos, nós estamos fazendo serviços sacerdotais ou levíticos em cada igreja, fazendo serviços com excelência. Dá o melhor para o Senhor, para edificar a igreja, para servir os irmãos, servir as crianças, os adolescentes, jovens, não é isso? Os casais de terceira idade, né? Visitando as pessoas, cuidando das pessoas, pregando o evangelho. Posso orar por você? Irmãos, as coisas estão se movimentando. Irmãos, nós nunca vivemos um momento tão gostoso como este. Graças a Deus. Mas não podemos parar por aqui. Como o irmão Dom sempre fala, estamos alegres, mas não satisfeitos.
Nós queremos ser mais úteis ao Senhor. O Senhor quer nos levar para uma outra etapa. Então, esse é o ministério de João. O ministério de João é tão elevado, que ele começa o seu evangelho como? Eu nunca vi ninguém começar um escrito dessa forma. No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bom, isso é ser infantil? Isso é para criança? Irmãos, aqui tem muita profundidade. Só quem é espiritual, quem é maduro, irmãos, consegue perceber a profundidade disso. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Irmãos, aqui denota esse único versículo, ele estava no princípio com Deus, o versículo 2. Irmão, esses curtos 2 versículos, irmão, falam do quê? Falam de que nós temos um Deus único Deus, mas Ele é triuno. Ele é um único Deus, mas temos o Pai e o Filho, é a palavra. A Trindade, nós temos 3 pessoas, que eu tomo emprestado esse termo, me perdoe, não é tão adequado usar 3 pessoas da Trindade, mas vou tomar emprestado. 3 pessoas da Trindade são 3 seres, são 3 pessoas distintas, porém não são 3 deuses. 3 pessoas, porém na essência eles são um só Deus. Ó Senhor Jesus. É que eu não sei, antigamente tinha uma lousa aqui. Eu já fui professor há vários anos. Eu gosto de pegar um giz e desenhar para vocês aqui na lousa, para vocês entenderem por meio da ilustração. Deuteronômio 8, ali fala com relação às águas do manancial profundo, das fontes e dos ribeiros. O manancial profundo representa o Pai. E a fonte, esse manancial profundo achou um canal para aparecer na superfície da terra. Então essa fonte que aparece fluindo águas, essa fonte é o Filho, que veio até aqui na terra, encarnou-se como um homem. E os ribeiros, o ribeiro é o Espírito. Nós temos o Pai como manancial, nós temos um Filho que alcançou o homem por meio das fontes, e nós temos o Espírito que é o ribeiro que flui ao longo das eras, dos séculos, e hoje, até hoje, esse ribeiro flui para você. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito. Através do Pai, Filho e Espírito, irmãos, é que nós recebemos esse Deus maravilhoso e único. Tanto o manancial profundo, quanto a fonte, como o ribeiro, irmãos, são 3 configurações para fluir a mesma água. Essa mesma água é a essência de Deus. A essência de Deus é essa unidade, Deus é um só. Quando você bebe água do ribeiro, você está bebendo a mesma água da fonte e a mesma água do manancial profundo. Não é maravilhoso? João, com 2 versículos, falou sobre isso. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14, e essa palavra se fez carne, apareceu aqui na terra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E não só isso, em João 7, 37 a 39, que aconteceu, ó Senhor Jesus, eu estou empolgado. Versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, agora apareceram rios. Deus estava longe do homem, em lugar inacessível ao homem, mas Ele é cheio de riqueza de águas. Mas um dia, através do Filho, Ele trouxe essa água até o homem, encarnou-se no homem e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas um dia Jesus exclama: eu estou aqui em carne, mas um dia eu vou morrer. E quando eu morrer, vocês ficarão sem água. Como Deus planejou isso? Deus planejou, quando eu morresse, o Espírito viria. Versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Estava se esperando Jesus morrer, ser ressuscitado pelo Pai, e na ressurreição, como diz Atos 13, 33, tu és o meu filho. Deus disse para Jesus: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Na ressurreição de Jesus, Deus aprovou o varão Jesus, e Deus o aceitou, esse homem Jesus, como filho dele. Pela primeira vez na história, irmãos, Deus admitiu a humanidade para dentro de si. Hoje nós temos um homem em Deus. E quando Jesus foi glorificado, foi recebido para dentro da glória do Pai, irmãos, o Espírito foi enviado. E hoje você quer beber dessa água? Bebe do Espírito. Na feira Expo Cristã, uma pessoa chegou perto de mim com espírito questionador e questionando um monte de coisas, na verdade querendo nos condenar alguma coisa. Aí ele perguntou nesse versículo: então vocês afirmam que o Espírito Santo não havia? Vocês estão falando uma heresia. Irmãos, aqui a Bíblia não disse que não havia o Espírito Santo. O Espírito Santo havia desde a eternidade. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estou certo ou não? Mas por que nesse versículo fala que o Espírito ainda não fora dado? Como você explica? Quem consegue explicar? Irmãos, esse Espírito que não ainda fora dado antes de Jesus morrer, ressuscitar e ser glorificado pelo Pai, você pode entender no livro de Êxodo capítulo 30.
Êxodo capítulo 30, Deus fala para Moisés a fórmula do óleo sagrado da unção. Como se faz o óleo sagrado da unção? Deus falou: toma um hin de azeite puro. Vou abrir a Bíblia, senão vocês vão ficar olhando para mim como se eu estivesse falando grego. Êxodo 30, versículos 22 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira um hin. Todos sabemos que o azeite de oliveira, azeite puro de oliveira, representa o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava na eternidade passada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, representado por esse azeite puro. Mas o que aconteceu é que a experiência de Jesus o Filho ter se tornado um homem Jesus. Deus tomou conhecimento da vida humana. Deus agora conhece o homem e viveu aqui na terra como um homem, sujeito às mesmas fraquezas que um homem. Foi tentado à nossa semelhança. Ele teve que aprender obediência pelas coisas que ele sofreu. Irmãos, ele foi aperfeiçoado na humanidade aqui na terra. E ele morreu. E ele ressuscitou. Todas essas experiências que Jesus passou como homem são essas especiarias que Deus está adicionando ao Espírito Santo. Vocês estão me entendendo agora? Deus adicionou a experiência da encarnação, Deus adicionou a experiência do viver humano de nosso Senhor Jesus. A humanidade perfeita de Jesus está adicionado como especiaria, e a morte de Jesus e a eficácia da morte está sendo adicionado, foi adicionado no Espírito Santo, e no fim a sua morte, ressurreição, sua ascensão. Todos esses elementos foram adicionados ao Espírito Santo que já existia na eternidade passada. Hoje o Espírito Santo se tornou o óleo sagrado da unção. Em outras palavras, esse Espírito hoje é o Espírito Santo com todos esses elementos da experiência de Cristo como homem para poder nos ajudar. Deus tornou o Espírito Santo muito mais útil para o homem. Deus, ó Senhor, o Ezra vai ficar bravo comigo. Na televisão você vê que as pessoas usam muito esse termo que não é o certo, isso aqui é anglicismo. Deus customizou o Espírito para o homem. Ezra está brava para mim, olha lá, está olhando feio para mim. O que é customizar? Quem sabe o que é customizar aqui? Porque o customizar em português vem do inglês custom. Custom é cliente. Isso é um produto feito sob medida do cliente. E Deus fez do Espírito um Espírito Santo feito à medida do cliente, à medida do homem. O Espírito é o Espírito Santo adicionado com todas as experiências de Jesus como homem, e se tornou tão especial para você. Quando você está angustiado como homem, o Espírito Santo não tinha conhecimento do homem,
Ele não sabia como o homem sente nas angústias, mas Jesus conhecia. Então foi acrescentado no Espírito Santo esse elemento de Jesus, a humanidade de Jesus. Hoje qualquer coisa que você passa como homem, Jó reclamava que Deus não é o homem, não compreendia o homem. Irmãos, hoje Deus conhece o homem. Deus conhece você. Deus pode ajudar você. Você vai dizer: Jesus nunca caiu em depressão, Jesus nunca teve momentos, de síndrome do pânico. Eu vou dizer que Jesus quase caiu nisso. Na véspera da sua morte, a angústia era tanta, o seu suor descia como gota de sangue. Irmãos, aquilo tudo eram sintomas de angústia. Jesus passou aquilo tudo por tua causa. Jesus quis fazer do Espírito segundo a necessidade do homem. Deus não fez um Espírito sob medida para os anjos. Deus fez o Espírito sob medida para o homem. Tudo que você precisar, você tem. Porque pelo Espírito você não só bebe Deus como água, e essa água traz todas as experiências de Jesus como homem, e vai ajudar você em tudo. Irmãos, esse é o ministério de João. Que coisa melhor do que isso? Ó Senhor Jesus. Eu vou pular muita coisa, porque tem uma coisa importante que eu quero compartilhar, preciso de tempo. Eu vou pular para João 14. Eu sei que muitos estão esperando. No ministério de João, é o único ministério que foi capaz de nos levar para o ponto mais alto da revelação da economia de Deus, do plano de Deus da salvação para o homem. João 14 a 17 é o ponto mais elevado do plano da salvação de Deus para nós. E essas palavras de João 14 a 17 são as palavras de Jesus. Porque essa revelação é tão grandiosa que homem nenhum consegue explicar na sua própria linguagem, na linguagem humana. No nosso vocabulário, irmãos, é difícil explicar essa revelação elevada. Por isso, irmãos, eu quero louvar o Senhor, que o Senhor está nos levando a essa experiência de conhecer João 14 a 17. Só que João 14 a 17 teve uma preparação que é João 13. Já disse várias vezes, vou só repetir rapidamente, que João 13 foi uma preparação para Jesus abrir o seu coração. Na ceia, na última ceia da Páscoa, Jesus ceiou com os 12. E no meio na ceia, Jesus disse: um de vocês irá me trair. E eles se entreolharam, não sabiam quem era. E Pedro deu uma indicação para que João perguntasse a Jesus. E Jesus disse: a quem eu der o bocado, esse será o que me trairá. Então ele pegou um pão, molhou e entregou para Judas e disse: o que você está para fazer? Faze-o depressa. E João saiu. Perdão, João não. Judas. Desculpe, Judas saiu. Quando Judas saiu, o que Jesus falou no versículo 31 de capítulo 13? Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele.
Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Quando Satanás achou que através de Judas ia conseguir vitória sobre Deus, sobre o plano de Deus, matando a Jesus, acabando com o plano de Deus, mal sabe ele que a morte de Cristo era o começo do plano da salvação de Deus para o homem. A sua morte levaria o homem até a glória de Deus. Jesus morreu como homem perfeito, e Deus não o deixou na morte, porque ele foi um varão perfeito, aprovado por Deus. E Deus o ressuscitou, e na ressurreição Deus diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, eu hoje te recebi na minha glória. Você hoje está em mim, com a humanidade de Jesus. E Jesus, irmãos, como homem, foi recebido, inserido no Deus Pai. E essa humanidade que foi recebida na glória, irmãos, abriu a porta, o caminho para eu e você entrarmos lá. Os anjos não foram feitos para ser inserido em Deus, mas eu e você fomos feitos para sermos inseridos em Deus. E quem fez isso primeiro? Quem abriu a porta para nós, irmãos? Jesus. Por isso que Jesus, no capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não fiquem tristes, não façam essa cara de despedida. A minha ida vai acontecer grandes coisas para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Essa palavra, na casa de meu pai há muitas moradas. Em inglês essas moradas são mansions, mansões. Então alguns interpretam que Jesus morreu e até agora não voltou, porque está construindo mansões no céu para nós. E a demora da volta dele é que ele está caprichando. Mas irmãos, não. O lugar que Jesus iria preparar com a sua morte e a sua ressurreição não são essas mansões celestiais. Irmão, o lugar está descrito em seguida: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. O lugar é Ele mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O lugar que Jesus iria preparar com a sua morte e ressurreição, é que com a sua morte e ressurreição, Jesus iria ser recebido na glória do Pai. Jesus seria glorificado. Quando a humanidade de Jesus foi recebido por Deus ao Pai, abriu o precedente. E nós homens podemos também ser recebidos por Deus agora. O homem tinha que soltar rojão nessa hora. Não é quando o seu time ganha, não. Nós temos que soltar rojão, porque um homem, Jesus, foi inserido na glória de Deus. Não há nenhum anjo na glória de Deus. Eu digo inserido em Deus. Há um homem. O homem Jesus foi glorificado, foi recebido na glória. E que isso tem a ver com você? É para abrir a porta, preparar o caminho, preparar o lugar para também receber você para dentro de Deus. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Tomé.
Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tonto como nós, sem revelação, não está vendo nada, só coisas materiais. Senhor, para onde nós vamos? Aonde nós vamos? Aí Jesus disse o quê? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai para a mansão celestial sem mim. Não, aqui fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o lugar que Deus está preparando para o homem é o próprio Pai. Jesus foi glorificado, Jesus foi recebido na glória do Pai, Jesus homem foi inserido em Deus. Hoje, irmãos, a humanidade de Jesus em Deus. Ele preparou o caminho para receber a todos nós. Hebreus 2 fala que Ele está hoje conduzindo os muitos filhos de Deus à glória do Pai. Estamos indo a caminho da glória. Bom, isso é para enlouquecer ou não é para enlouquecer? Por isso que desde a última conferência eu estou enlouquecido, porque essa revelação de João é grandiosa demais. Não há doutrina para discutir, é o que está escrito, não é? Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Outro tonto, como eu e você, sem revelação, só enxerga as coisas terrenas. Senhor, cadê o Pai? Me mostra o Pai. Onde está o Pai? Aí respondeu-lhe Jesus o quê? Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Pai e o Filho são tão um, que quando você vê o Filho, você vê o Pai. A unidade do Deus triuno é tão maravilhosa, é que quando você vê Jesus, você está vendo o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui está mais do que claro que são as palavras de Deus é que fazem a obra de Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Vocês têm visto o cego de nascença enxergar. Vocês têm visto o coxo de nascença andar no tempo de Pedro e João. Quem que faz essas coisas? É o Pai. E o Pai no Filho executa a sua obra, porque o Filho é enviado dele. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores que eu, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmão, nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fazia, e nós podemos fazer coisas maiores. Sabe por quê? Porque Jesus foi para junto do Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um homem junto ao Pai que conhece o homem, que pode se compadecer de nós. Ele tem empatia com cada um de nós. Ele compreende você. Ele sabe as suas dificuldades. Então, você pode fazer coisas maiores do que ele. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis
os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Verbo no presente, Ele habita. Quem habitava lá com Ele? No presente, era Jesus na carne. Porque Ele habita convosco e estará em vós. É o Espírito que o homem receberia após a glorificação do Filho. Certo ou não? Estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia. Ele voltou para nós em forma do Espírito. Hoje Ele é o Espírito da verdade, irmãos, nos suprindo com toda a realidade divina. Tudo que eu preciso do amor de Deus, esse Espírito da verdade tem a realidade. Eu preciso da humildade, esse Espírito da verdade tem a realidade. Eu preciso de mansidão, esse Espírito da verdade me traz a realidade. Por isso, irmão, nós temos esse outro Consolador que fala por nós, que intercede por nós, que advoga por nós e nos supre com todas as realidades divinas. Irmãos, quem mais nos falta? Deus, com tudo isso, está nos conduzindo no caminho para a glória. É para enlouquecer. João 17, não tenho tempo, vou pular. João 17. João 17, vou dar duas definições com relação ao verbo glorificar. A primeira definição é: o homem Jesus glorificou ao Pai, a Deus. Como Jesus, como homem, pode glorificar a Deus? Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quer dizer, como você consegue glorificar a Deus? É quando você realiza a obra que Deus te deu para realizar. Deus te deu uma palavra profética, você ouviu, creu e obedeceu. Você vai lá e pratica. Posso orar por você? Deus te dá poder, o Espírito te dá milagre, faz milagres e sinais, e a pessoa é suprida, ganha luz e vem viver a vida da igreja. Irmãos, quem foi glorificado? Deus foi glorificado. Aleluia. Você e eu podemos glorificar a Deus fazendo a obra que Deus mandou fazer. E agora, como Deus glorifica o homem? É o contrário agora. Como Deus glorifica o homem? Versículo seguinte, 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Irmãos, a glória é o próprio Pai. A glória é Deus. Deus, para glorificar o homem Jesus, é com Ele mesmo. Então, glorifica o meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Quer dizer, antes que houvesse o mundo, antes de Deus criar o mundo, o Filho não estava na glória do Pai? O Filho não estava com o Pai? E quem está com o Pai está na glória do Pai, porque o Pai é a glória. Mas agora Jesus está pedindo para o Pai glorificá-lo novamente. Por que Jesus precisava pedir para o Pai glorificar, se Ele já estava na glória do Pai antes da fundação do mundo? Só que agora Ele tem a humanidade. Agora Ele é Jesus. Vocês estão entendendo? Então esse Jesus precisava ser recebido por Deus. Se Deus não abrisse a porta para inserir o homem para dentro de si, nós não teríamos nenhuma chance de sermos glorificados. Mas graças a Deus,
Jesus rogou ao Pai: Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a mesma glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse um mundo. E agora, na minha morte e ressurreição, abre essa porta, para que eu, homem Jesus, eu possa inserir o homem para dentro de si, a humanidade para dentro de si. E Deus Pai glorificou a Jesus, abriu a porta para nós todos. Quando você abre porteira para sair um boi, sai uma boiada. Jesus abriu a porteira, entrou Jesus em Deus, irmãos, abriu a porteira para a boiada que somos nós. Deus não vai poder se arrepender. Eu estou no processo de entrar. Você está? Eu estou indo no caminho da glória. Maravilhoso. Senhor Jesus. Agora vem a tarefa difícil. Eu não sei como explicar para vocês, porque isso tudo é maravilhoso demais. Evangelho de João não dá para explicar com palavras humanas, porque é coisa, você sabe, coisas celestiais, o vocabulário humano nos falta para expressão. Mas eu vou ler para vocês. Primeiro, irmãos, eu quero dizer para vocês, o filho nunca se preocupou em exaltar a si mesmo. O filho nunca ocultou a autoria de nada. Ele sempre manifestou aos homens que Deus é a fonte, Deus é a origem de tudo. As palavras que ele falava provinham de Deus. O filho nada tem em si, senão aquilo que o pai der. Irmãos, Jesus era assim, imagina nós. Eu lhes tenho, manifestei o teu nome aos homens, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Irmãos, até para esses 11 que ele escolheu, ele tem manifestado o nome do Pai. Ele não procurou exaltar seu nome. Ó Senhor. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Irmãos, ele nunca escondeu a origem. A origem é Deus, o Pai. Irmãos, tudo que eu faço para servir ao Senhor na igreja, irmãos, tudo vem de Deus. Eu tenho que mostrar a autoria, eu tenho que mostrar a origem para as pessoas a quem eu sirvo, para todos exaltarem a Deus, todos glorificarem a Deus e não ao homem, não é? Se Jesus, o Filho, fez isso, imagina nós. Então, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Até as palavras foram dadas pelo Pai, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus não veio por conta própria, Jesus não veio passear por conta própria, Jesus foi enviado por Deus para fazer a vontade de Deus. Nem eu e você temos liberdade de fazer as coisas por conta própria. Nós fazemos as coisas só quando Deus ordena, Deus manda fazer. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e eu neles, eu sou glorificado. Irmãos, o filho não tinha nada que era só seu, o que o filho tinha era do pai, o que o pai tinha era do filho. Irmãos, esse conceito de posse veio depois da queda do homem. Nós, na verdade, na igreja, deveríamos, se tivermos a maturidade suficiente, irmãos, tudo é de todos. Por isso que os primeiros cristãos, praticando a vida da igreja em Jerusalém, eles vendiam cada um todas as suas posses, pegavam o dinheiro e entregavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos administrarem. Não tinha mais nada que era deles, ninguém tinha nada em particular. Eles passaram a viver tudo em comum.
Claro que isso na prática não funcionou, porque o homem não estava preparado ainda para isso. Mas esse sentimento, irmãos, Deus vai trabalhar em nós. Vai chegar um dia, irmãos, o que é do pai é do filho, o que é do filho, irmãos, o que é seu é meu, o que é meu é seu, o que o seu é do Senhor, é do Pai. Deus vai trabalhar essa unidade, tirar esse conceito de posse. Vocês acreditam ou não? Estamos no caminho, Deus vai trabalhar. Hoje é tão difícil tirar o dinheiro do bolso, né? Isso é meu, né? Isso, olha, para ofertar, isso aqui é meu, né? Isso aqui acho que é muito. Ó Senhor, não é isso? Irmãos, muito conceito de posse. Na verdade, irmão, vai chegar um dia, tudo que é meu é do Senhor, tudo que é Senhor é meu também, tudo que é meu é da igreja, tudo da igreja é meu. Paulo fala, tudo é vosso. Mas está longe ainda, né? Está longe. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, como nós o somos. Essa unidade, irmãos, é só Deus que tem. O Pai é um com o Filho, o Filho é um com o Pai, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Tudo que o Pai tem é do Filho, tudo que o Filho tem é do Pai. Irmãos, essa unidade é maravilhosa. Essa unidade só Deus tem. Na eternidade passada, irmãos, só tinha Deus. E esse Deus não estava solitário como nós pensávamos. Esse Deus da sua trindade, irmãos, a trindade tinha um relacionamento perfeito, maravilhoso entre eles. Você acredita? Eles viviam bem, imersos no amor do Pai, na unidade do Pai, que de um é de outro. Ó Senhor Jesus, eu não sei como explicar para vocês. Os irmãos, um irmão me mandou Provérbio capítulo 8. Abre sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbio capítulo 8. Senhor Jesus. Leia todo o capítulo, mas eu não tenho tempo. Versículo 29, só para vocês entenderem o contexto. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Quem era o eu aqui? Eu é o Filho. Estava com ele. Ele quem? O Pai. Quando o Pai criou o mundo, fundou a terra, eu estava com ele. E eu era seu arquiteto. Alguns traduzem para mestre de obra. Dia após dia, e eu era as suas delícias. O Filho era a alegria do Pai. O Filho era o prazer do Pai. Irmãos, eles viviam bem. Ó Senhor Jesus. Acho que eu estou quebrando o seu conceito. Está difícil você aceitar. Essa trindade, nosso Deus é um Deus que vivia bem no relacionamento. Deus é perfeito no relacionamento. A gente pensa que Deus é solitário, sozinho, não sabe se relacionar com ninguém, porque na eternidade passada ele estava solitário. Então, você sabe que uma pessoa solitária que nunca relacionou com ninguém, irmãos, é difícil se relacionar, ou não é verdade?
desculpe me falar, um solteirão que chega a 50 anos de idade, 60 anos de idade, nunca conviveu com ninguém. Desculpe me falar, é difícil casar com ele ou com ela. Já tem suas manias, tem ou não tem? Não sabe dividir com ninguém, é péssimo em relacionamento, não é? Não sabe renunciar às suas coisas. É difícil porque ele sempre foi solitário, viveu só. Mas Deus não era assim. Deus tinha um relacionamento na Trindade maravilhoso. O Filho era o prazer do Pai. Ó Senhor Jesus. Eu acho que é muito para a cabeça de vocês. Acho que eu vou terminar a reunião, não é isso? É muito para a cabeça de vocês. Então, se vocês me derem licença, eu vou continuar. Não importa se você vai entender ou não, eu vou continuar. E eu era as suas delícias, eu era o prazer do Pai, folgando perante Ele em todo o tempo. Esse folgando, irmãos, é feliz. O Filho, o Pai, o Filho era o prazer do Pai, e o Filho vivia feliz na presença do Pai todo o tempo. Ó Senhor Jesus! Não é para ficar louco. E agora ele se regozija mais ainda, porque durante toda a eternidade passada eles viviam nessa felicidade e alegria, nessa unidade maravilhosa, nesse relacionamento maravilhoso, no amor maravilhoso, prazer, felicidade, irmãos. Mas quando Deus começou a criar o homem, irmãos, a felicidade aumentou, porque Deus planejou convidar o homem para esse envolvimento, esse relacionamento. Vem para cá, vem. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aleluia! Deus ama os homens. Deus quer habitar com o homem para todo sempre. Por isso que Jesus veio aqui na terra como um tabernáculo de Deus, que Deus armou entre os homens, cheio de graça e de verdade, porque Deus quer habitar com você. O Filho era prazer do Pai, e o Filho era feliz vivendo na presença do Pai, e agora Deus quer preparar-nos para essa vida maravilhosa. Eu diria, irmãos, essa sociedade perfeita e única nesse universo. Deus está convidando o homem, vem participar dessa alegria, vem participar dessa felicidade. Sabe quando que eu descobri isso? Quando eu estava lendo João 17, acompanha comigo, João 17, já no final, quando li o versículo 24, aqui Jesus fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me desse. Olha só o desejo de ter um homem consigo, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, essa palavra brilhou para mim faz um pouco mais de uma semana atrás. Isso brilhou e até me chocou, porque eu tinha um conceito que na eternidade passada Deus estava solitário, estava só. Mas irmãos, Deus Pai
amava o Filho maravilhosamente bem. Eu não sei como explicar. Irmãos, Deus amava muito o Filho. E quando eu falo assim, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que isso lhe parece, irmãos, quando você lê aí? Eu simplesmente fiquei maluco outra vez. Fiquei louco outra vez. Deus Pai amava o Filho antes de criar o mundo. Irmãos, esse prova o relacionamento perfeito que havia na Trindade. Ó Senhor Jesus. E desse amor maravilhoso que o Pai tinha com o Filho, que o Pai amava o Filho, é que produziu a unidade. Vocês acreditam nisso, não? Para mim, o amor produziu a unidade. E a glória é o próprio Deus que o Filho vivia no ambiente da glória. Deus Pai é a glória. E nesse ambiente da glória, do amor, da unidade, irmãos, está a santidade, porque Deus é santo, Deus é único. Na verdade, é uma coisa só. Deixe-me delirar mais um pouco. O homem, animal racional, precisa sistematizar as coisas para a mente entender. Porque as coisas lá do céu, as coisas do Espírito, são difíceis do homem entender. Então o homem precisa classificar por categorias para você poder entender. Por exemplo, quando eu falo o amor, aí você acessa a pasta do arquivo chamado amor na sua mente, no seu cérebro. O que é amor? Eu entendo o amor, isso, amor. Aí eu falo unidade, você vai lá para o arquivo da unidade do seu cérebro. O que é unidade? Isso é unidade. Vocês estão me entendendo? E quando você fala o que é a glória, então você vai para o seu arquivo no seu cérebro. Isso aqui é a glória. O que é santidade? Muita gente tem um conceito errado sobre santidade. Não é comportamento, mas santidade é Deus. Então você logo vai para a santidade. Mas irmãos, me desculpe, irmão, me desculpe. Nós somos homens, animais racionais. Na verdade, para Deus, irmãos, a unidade, o amor, santidade, glória, justiça, irmãos, é uma coisa só. Uma coisa só. Para Deus não precisa classificar em categorias. Deus classificou em categorias para nós homens racionais entendermos. Mas irmãos, tudo isso é Deus. É para ficar louco ou não é para ficar louco? Por isso você não precisa de um pouquinho de glória, um pouquinho do amor, um pouquinho da unidade. Você não precisa um pouquinho de santidade, um pouquinho da justiça de Deus. Você precisa de Deus. Quem tem Deus tem tudo isso. Esse é o trabalho que Deus está fazendo conosco. Deus tem pressa nos receber para si, mas Ele está fazendo esse trabalho. Você quer cooperar com Ele? Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Irmão, a palavra é o veículo para trazer Deus. Sem a palavra você não pode ter mais Deus.
mais elementos de Deus só vêm pela sua palavra. Por isso, irmãos, a palavra constitui um elemento tão importante na nossa vida. É ela que é o veículo para trazer Deus para você. Ó Senhor Jesus, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Esse é o desejo de Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. A Trindade tem essa unidade, e Ele está nos chamando para fazer parte dessa unidade. Ele não chamou os anjos, e chamou você. Irmão, vale a pena ou não vale a pena você se consagrar ao Senhor? Abandonar tudo para servir ao Senhor. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pois a minha vontade é que onde eu estou, estejam também estes que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Não terminou, presta atenção. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Preste atenção no último versículo, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que amor com que me amaste esteja neles, e neles esteja. Não sei se você está entendendo esse último versículo aqui, irmãos. Deus está nos colocando na mesma posição do Filho, para sermos inseridos neles. O mesmo amor que o Pai amava no Filho desde a eternidade passada, Jesus está pedindo para que esse mesmo amor esteja conosco, para que o mesmo amor que o Pai amava no Filho, agora ama o homem. Para quê? Para que o homem seja recebido em Deus Pai, nesse relacionamento maravilhoso. Eu não quero mais nada, irmão. Não quero carro, dinheiro, não quero fama, não quero nada, irmãos. Eu só quero que o Senhor trabalhe essa realidade em mim. A felicidade aqui na terra, irmão, não é nada. Essa sim é a verdadeira felicidade. Eu quero ter essa mesma felicidade que o Filho tinha no Pai, e o Pai tinha prazer no Filho, e o Senhor hoje quer ter prazer em nós, e quer que nós vivamos felizes com Ele. Irmãos, só falta eu chorar. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu só vou terminar com o seguinte. Eu falei isso para os cooperadores lá embaixo. O Pai, Ele é o Pai de todos, Efésios 4. Ele é o Pai da eternidade. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o autor do projeto, autor do propósito, autor desse plano maravilhoso. Não é? Tudo vem dele, tudo é por meio dele, é tudo para ele. Esse é o Pai, a glória é dele. E quem é o Filho? O Filho foi enviado para nos alcançar. Veio aqui na terra para se tornar um homem. Foi enviado por Pai para trazer a sua palavra e para nos salvar. O Filho é o Salvador. O Filho é o autor da nossa salvação. O Filho fez tudo para que nós sejamos salvos e alcancemos essa bênção toda. E o Filho nunca exaltou a si mesmo. O Filho nunca fez a sua própria vontade, nunca procurou a sua glória. Ele só fez o que o Pai queria fazer. Ele nunca escondeu a autoria ao Pai.
Só que nesse contexto tudo, nós esquecemos do Espírito Santo. O Espírito Santo parece que não aparece. Em Provérbio 8, parece que não aparece o Espírito Santo. Em João 17, só Pai, Filho, Filho, Pai. E cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Acabou, esquecido, foi abandonado? Irmãos, graças ao Espírito Santo é que nós estamos aqui. O Espírito Santo transmite tudo que Deus quer fazer para nós. É como aquela linha de transmissão que vem do Itaipu, trazendo toda a energia elétrica para subir você nas casas. O Espírito Santo traz todo o poder de Deus para você. O poder de Deus está no Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é discreto. O Espírito Santo não exalta a si mesmo. O Espírito Santo fica anônimo. Eu estava dizendo para os cooperadores, no nosso relacionamento na obra precisa mudar. Nosso relacionamento na obra, irmãos, é o Pai que é a fonte de tudo. A palavra vem por meio do Pai. E o Filho, graças a Deus, executou a salvação por nós. E no mesmo princípio do Filho que foi enviado, hoje Deus também envia os seus profetas e traz a palavra do Pai. E nós, na grande maioria, o que a gente faz? Vamos fazer na mesma natureza do Espírito Santo. Desculpe fazer essa analogia. Não é que nós somos Espírito Santo, mas nós queremos aprender esse mesmo tipo de discrição. Ninguém quer aparecer. João não apareceu. O ministério de João é de um ministério de uma pessoa quase anônima. Não propagou a si mesmo, não fez o seu nome, não ganhou fã-clube para si. Não, João foi super discreto. Ele apresentou a palavra de Jesus para falar do auge da economia de Deus. E hoje, irmãos, nós ouvimos a palavra profética, que vem do Pai, que vem de Deus. Nós executamos, e ao executar, irmão, ninguém busque glória para si. Ninguém busque fazer a sua própria obra. Vamos ser discretos quanto o Espírito Santo faz as obras do Pai. Vocês estão me entendendo? Daqui para frente, irmãos, tudo vai mudar. Se Deus um dia vai fazer com que as posses de um serão as posses de outro, imagina a obra que nós estamos fazendo, que é a obra do Pai. Irmãos, nós estamos fazendo a mesma obra que é a obra do Pai. Ninguém puxa a glória para si, ninguém exalta o seu nome, ninguém quer mostrar que é melhor que o outro. Não estamos aqui para isso, irmão. Estamos aqui só para fazer a vontade de Deus, de uma maneira discreta, porque João era discreto. E o Espírito Santo cumpre a vontade de Deus de uma maneira discreta. E nós, irmãos, todos somos anônimos. Quem tem que aparecer, irmãos, é a cabeça da igreja, Cristo, e cabeça de Cristo é Deus o Pai. E nós somos membros desse corpo, executando a vontade de Deus o Pai. O Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Se nós praticarmos isso, o Senhor vai voltar. Vai voltar na nossa geração. É possível agora. E tenho esperança. Tenho esperança. Ainda ser arrebatado vivo. Como o irmão Dong tinha, agora eu tenho mais ainda. Porque essas revelações estão mostrando, irmãos, que o Senhor está nos levando ao ponto máximo. É só praticar. Simples, ser simples. Crer na palavra e obedecer. E ser discreto. Trabalhar na unidade. Trabalhar na cooperação. No relacionamento perfeito. Ninguém quer ser o maior. Todo mundo quer servir. Ninguém quer ser o primeiro. Todos querem buscar ser o menor. Porque, irmãos, essa sociedade perfeita é regida pelo amor. Regida pela unidade, pela glória do Pai, pelo que? A verdade, a realidade, pela justiça de Deus. Portanto, irmãos, eu estou cheio de esperança.
Deus abençoe a sua igreja. Deus use o ministério de João, de quem tem a revelação, que foram convocados para ser os escolhidos, que deixaram tudo para seguir o Senhor. Vou repetir, não é deixar seu emprego de fato, não é deixar sua mulher, seu marido de fato, não é deixar seus filhos, seus pais de fato, mas, irmãos, é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus precisa de homens, ministros de evangelho, ministros da nova aliança, para executar a sua vontade. Com quem eu posso contar? Posso contar com você?